E se a chave para virar um setor inteiro de cabeça para baixo fosse focar de verdade em uma única coisa? Na experiência do cliente. É sobre isso que a gente vai falar hoje, desvendando a história da Tribal Hotels, que fez exatamente isso no mercado, muitas vezes caótico, de hotelaria econômica. Pensa bem, quem nunca passou por essa situação? A gente tá lá na internet caçando um hotel com preço bom. As fotos parecem ótimas, o preço chama a atenção, mas no fundo a gente sabe que é uma aposta. Será que o quarto vai estar limpo mesmo? O ar-condicionado vai funcionar? É uma verdadeira loteria. Pois é, no meio dessa bagunça toda, dessa incerteza, que surge a Tribal Hotels. E a missão deles era bem clara: acabar com essa aposta, acabar com o risco. Eles queriam prometer uma experiência de qualidade e, o mais importante, uma experiência previsível em toda e qualquer estadia. Mas olha, para entender o tamanho do que a tribo fez, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho e olhar o cenário que eles encontraram. Como é que era esse mercado de hotéis econômicos lá na Índia antes deles chegarem? Era basicamente um território sem lei. O segmento de hotéis baratos era um monte de propriedades independentes, sabe? Sem nenhuma marca forte por trás para garantir um padrão mínimo de qualidade. Para quem viajava, cada reserva era um verdadeiro salto no escuro. E aqui tem uma sacada psicológica muito importante. As pessoas até querem um preço bom, um preço acessível, mas ninguém gosta de se sentir barato, de sentir que está pegando a pior opção. Todo mundo quer uma experiência digna, um lugar limpo que funcione, não importa o quanto se pagou por isso. Foi exatamente nesse espaço, entre o preço baixo e a necessidade de se sentir valorizado, que a Tribo encontrou a sua oportunidade. Eles construíram um modelo de negócios totalmente novo, com o foco, assim, absoluto, em criar uma marca que fosse sinônimo de confiança. A grande sacada da Tribo não foi sair construindo hotéis do zero. Seria caro e demorado. Em vez disso, eles criaram o que chamam de círculo virtuoso. E funciona assim, ó. Eles fazem parceria com hotéis que já existem, dão treinamento, fornecem tecnologia e estabelecem padrões para profissionalizar o serviço. Com isso, os hóspedes têm uma experiência ótima, ficam felizes, voltam e ainda indicam para todo mundo. Isso, claro, gera mais dinheiro para os donos dos hotéis, que se sentem mais motivados a manter a qualidade lá em cima. É um ciclo que se alimenta sozinho, sabe? Genial. E essa é a grande diferença estratégica deles. Enquanto os concorrentes estavam numa corrida maluca para adicionar o máximo de hotéis possível, focando só na quantidade, a Tribo tomou uma decisão radical. A prioridade número 1 era a experiência do cliente, e ponto. Mesmo que isso significasse crescer mais devagar ou até ter que cortar laços com hotéis que não seguissem os padrões rigorosos deles. Tá, mas como é que essa filosofia toda vira realidade? A resposta está no jeito que a Tribal usa a tecnologia para cuidar de cada detalhezinho da jornada do hóspede, criando uma experiência sem nenhum estresse, sem atrito. Vamos acompanhar essa jornada? Tudo começa na descoberta, com um site super simples que funciona bem até em conexões de internet mais lentas. Depois, antes mesmo do check-in, eles já mandam confirmação, o caminho para o hotel, tudo de forma proativa. Durante a estadia, são milhares de pequenos detalhes que eles monitoram digitalmente. E mesmo depois que a pessoa vai embora, o processo continua, com um check-out fácil, pedido de feedback e programa de fidelidade. É tudo pensado. Essa mentalidade de pensar em tudo levou eles a uma pergunta bem simples, mas muito poderosa. E se o hotel conhecesse o hóspede tão bem a ponto de adivinhar o que ele precisa? E foi essa ideia que gerou uma das inovações mais legais da empresa. Olha que exemplo perfeito do foco deles. Usar a tecnologia não para complicar, mas para criar pequenos momentos de uau. Pensa comigo. Na nossa casa, o celular conecta no Wi-Fi sozinho, né? A Tribo só pegou essa mesma lógica e aplicou no hotel. Simples e brilhante. Só que, tecnologia e processos, qualquer um pode copiar. O que realmente segura a estratégia da Tribo, o que está no DNA da empresa, é a cultura deles, a filosofia que guia tudo. Esse é o lema oficial da Tribal. E é uma declaração de uma coragem tremenda. Eles se colocam em último lugar na lista de prioridades. Primeiro o hóspede, depois o hotel parceiro e só então a própria Tribo. Isso é uma inversão total da lógica que a gente costuma ver nas empresas. E isso não é só um slogan bonito na parede, não. É algo que eles vivem e medem. Antes de olhar para qualquer número de crescimento ou de lucro, a liderança da Tribo analisa a taxa de desastre. Ou seja, a porcentagem de hóspedes que tiveram uma experiência horrível. A obsessão é uma só: zerar esse número. Uma cultura forte assim acaba gerando histórias incríveis, de funcionários que vão muito, mas muito além do esperado. Tem a história do funcionário que largou o casamento do próprio irmão para devolver um passaporte esquecido.
ou da equipe que usou os próprios carros para ajudar uma hóspede durante um caos na cidade. Esses não são casos isolados. Viram lendas dentro da empresa, exemplos que reforçam para todo mundo qual é a prioridade. Ok, mas uma cultura precisa de provas concretas, né? Como é que uma empresa pega uma promessa tão ousada e transforma em algo real? Algo que todo e qualquer hóspede pode sentir. A resposta é a garantia mais direta e corajosa que existe. Estadia perfeita ou não pague. Simples assim. É uma promessa pública que joga toda a pressão e a responsabilidade direto nos ombros da própria empresa. E essa garantia é uma jogada de mestre. Não é só marketing, de jeito nenhum. Lá dentro, ela funciona como um tipo de termômetro financeiro. Se a qualidade de um hotel cai, o número de gente pedindo dinheiro de volta sobe. Isso liga um alerta vermelho na hora e força a empresa a ir lá e consertar o problema na raiz, porque no fim das contas, a má qualidade começa a doer diretamente no bolso da própria tribo. E para ter certeza de que os padrões estão sempre sendo cumpridos, eles criaram um programa de auditoria muito inteligente. O Amigos da Tribo, basicamente, recruta pessoas que amam viajar e estudantes para agirem como clientes ocultos, sabe? Eles vão, se hospedam de forma anônima e avaliam tudo. Isso dá para a empresa uma visão super real e imparcial do que está acontecendo na ponta. No final das contas, a história da tribo deixa a gente com uma pergunta bem poderosa. O que acontece quando uma empresa decide que a sua métrica mais importante não é crescer a qualquer custo, mas sim o encantamento do cliente? A tribo mostrou na prática que quando se coloca essa experiência no centro de absolutamente tudo, é possível construir não só uma marca incrivelmente forte, mas um caminho completamente novo para o sucesso.